uma terceira aula que seria hiperemese gravídica. O primeiro tema, então, a gente vai estar falando de gestação prolongada. A gestação, então, sempre que você atende uma gestante, a gente tem que ter o cuidado do cálculo da idade gestacional, para evitar os dois extremos. Ou tirar um neném prematuro, ou você deixar aquela gestação passar da idade ideal para o nascimento e aumentar os riscos, principalmente o óbito fetal. Então é importante a gente avaliar qual é a definição de gravidez prolongada, já que teve atualizações recentes, e essas atualizações na terminologia pode cair na prova de residência de vocês. Qual a taxa de mortalidade perinatal? Qual a incidência? Quais são os fatores associados ao risco dessa gestação evoluir com a gravidez prolongada? Existem riscos fetais ou existem riscos maternos? Como é que a gente vai dar o diagnóstico? Como é que faz o tratamento? E o que é essa chamada síndrome de aspiração de Mecol? Então, esse slide aqui a gente já avaliou sobre a cronologia de uma gestação. Então, até 8 semanas, a gente vai dizer que é um embrião. Depois você vai entrar com a terminologia de feto. Aqui, 20 semanas. Algumas literaturas falam até em 22. A gente vai considerar aborto. E depois das 20 ou 22 semanas, a gente vai considerar parto. Daí você vai definir se você tem um parto prematuro ou extremo, se é prematuro ou se é uma gestação prolongada. Então, teoricamente, quando a gente vai calcular a data da última menstruação, uma gravidez ela pode perdurar até 42 semanas. Então, essa gestação prolongada, ela vai ultrapassar essas 42 semanas. Então, são 294 dias contados a partir do primeiro dia do último ciclo daquela menstruação. E quanto mais próximo das 42 semanas, você vai aumentar o risco de complicações. Porque aquela placenta vai se tornando cada vez mais envelhecida, vai dificultando as trocas, aquele feto tende a receber menos oxigênio, aumentando o risco de óbito. Ele pode ter um aumento, um ganho de peso, então se for uma mãe diabética, vai tender a ser um feto macrossômico, acima de 4 quilos, e aí risco de traumas, tanto no parto normal, quanto no parto cesariano. Quais são, quando vocês forem estudar? Então, tem termos relacionados também à gravidez prolongada. Então, pode ser serotina, protraída, pós-termo ou pós-maturidade. E a gente não deve mais estar utilizando o termo pós-datismo, que é o que costuma ser mais descrito, que a gente utiliza mais os prontuários. Então, já é um termo que está ultrapassado. Qual a terminologia hoje? Então, desde 2012, então não é assim tão atual, a gente já tem o Colégio Americano de Obstetrícia, ele já determinou que a gente coloque assim, pré-termo, uma gestação que seja abaixo de 37 semanas. Termo precoce, entre 37 e 38 mais 6. Termo completo, entre 39 e 40 mais 6. Termo tardio, 41 a 41 mais 6. E pós-termo, 42. Por que isso daqui é importante? Porque quando a gente fala em cesariana eletiva, o ideal é que a gente faça a partir de 39 semanas. Porque esse percurso entre 32 e 39, a gente tem um intervalo onde os riscos de complicações fetais ainda é grande. Esse recém-nascido pode nascer bem e ficar com aquela paciente, com a mãe no quarto, ou ele pode evoluir para uma síndrome de desconforto respiratório.
Então, a membrana é ali, que pode ser leve, melhorar apenas com oxigênio ofertado ali com capacete, com UTI, mas pode evoluir até com a necessidade de colocar um respirador. Então, aumentando os riscos de complicações. Então, o ideal é que quando a gente faz essa marcação de cesárea, a gente marca a partir de 39, que seria o inteirinho completo, e aí você vai melhorar, diminuir esses riscos de complicações neonatais nesse intervalo. O manual de gestação de alto risco atualizado, ele também atualiza esses termos, né? Então, hoje, os livros de medicina atualizados em obstetrícia já vai estar utilizando o termo precoce, termo completo, termo tardio e pós-termo, tá? Mas, quando a gente fala em CID 10, quando a gente vai lá preencher um prontuário e você vai colocar o CID lá nos prontuários eletrônicos, ainda é utilizado gestação prolongada. Então, ainda está desatualizado. Pós-batismo também. Então, essa taxa de mortalidade, por que ela vai ser maior quanto mais velha for essa gestação? Porque você vai ter uma placenta que está insuficiente, aí você vai aumentar o risco de aspiração de mecônio e aumenta o risco de infecção intrauterina. Todas essas complicações aqui, elas aumentam 2 vezes mais o risco de complicação e o risco de óbito. Essa incidência dessa gestação prolongada não é alta, vai ser entre 4% a 14% e vai depender do cálculo inadequado daquela idade gestacional. Então, se a gente calcula a idade gestacional por uma ultrassonografia precoce de primeiro trimestre, então o ideal é a gente utilizar ultrassons até 12 semanas, a gente diminui essa incidência de 4% para 1 a 2%. Por isso que a idade gestacional tem que ser calculada de forma adequada. A etiologia pode estar associada com fetos anencéfalos, porque quando a gente vai fazer o cálculo da idade gestacional, você vai pegar o perímetro cefálico, a circunferência cefálica, e no feto anencéfalo você tem uma dificuldade de delimitar essa circunferência cefálica, então aumenta o risco de cálculo errado daquela ultrassom. Pode estar associado aos fetos que não têm a adrenal, hipoplasia da adrenal, deficiência de sulfactase placentária, ausência de hipófise fetal, pode ser fatores hereditários, então na mesma família, mulheres que tiveram partos de gestações prolongadas aumentam o risco de uma paciente naquela família ter parto de gestação prolongada. Pode estar relacionada à raça, principalmente à raça negra, e às gestações de primíparas, principalmente aquelas pacientes que não sabem definir adequadamente como é que estava seu ciclo menstrual e definir qual a idade, qual a data da última menstruação. Quais são os riscos relacionados à mãe e ao feto? Ao feto são principalmente aquelas alterações da placenta envelhecida. Então, se eu tenho uma placenta envelhecida, eu diminuo as minhas trocas de nutriente e oxigênio, aumento o risco de hipóxia intraparto, acidose fetal e aumento o risco de hipoglicemia. Com essas complicações aqui, hipóxia, acidose e hipoglicemia, a gente estimula o esfíncter fetal a estar produzindo o mecônio. O feto aspirando esse mecônio, ele evolui com alterações pulmonares, síndromes pulmonares, infecção, aumentando o risco de óbito. Se eu tenho um crescimento fetal inadequado após 41 semanas, esse crescimento pode ser exagerado nas pacientes diabéticas, formando fetos macrossômicos. Fetos macrossômicos são aqueles acima de 4 quilos.
Isso pode ter dificuldade na extração, uma distócia de ombro, que pode acontecer tanto no parto normal quanto no parto cesariano. Então vão ter lesões ortopédicas, lesões do plexo braquial, que pode ser permanente. Pode ter uma distócia, diminui o fluxo sanguíneo no momento do parto, então ele tem uma hipóxia de parto, e aí ele vai evoluir com alterações neurológicas, um recém-nascido de paralisia cerebral, ou uma hipóxia leve que pode ter dificuldade ao longo da vida de aprender matemática, falar inglês adequadamente, então andar adequadamente. Então são alterações decorrentes da hipóxia de parto. Os riscos maternos. Se eu tenho um feto grande, eu vou ter um trabalho de parto prolongado, se não identificado pelo obstetra, que tem uma parada da descida da preservação. Eu posso ter um parto normal, difícil, laborioso, com necessidade de utilizar ou fórceps ou vácuo extrator, aumentando o número de traumas, lesões anais, aumentando o risco de hemorragia, porque é um útero grande, quando sai o feto, tem uma dificuldade de contração uterina, aumenta o risco de hemorragia pós-parto e aumenta com todas essas complicações. Se o parto não evoluir, eu acabo indicando cesárea. Então, aumentou cesárea, vai ter as complicações relacionadas. Desde complicações anestésicas, hemorragia, infecções. E aí, esses partos que estão há grande tempo em trabalho de parto prolongado, o paciente ganhou vários toques sucessivos, paciente que ficou um longo tempo de bolsa rota, aumenta o risco dela evoluir para uma infecção puerperal. Então, aqui, ó, gravidez prolongada, acima de 42 semanas. 70% desses casos têm uma evolução normal. Então, evolui para o parto normal ou cesariana sem complicações. 10% evolui para fetos grandes, que aí a maior complicação é a distócia de ombro no parto. A cabeça saiu e ficou o ombro impactado. Então, aí a gente vai fazer manobras, né, de você retirar esses ombros impactados. Essas manobras podem levar à lesão de plexo, e aí o neném a criança ficar com aquele braço pendente a vida inteira. Porque a lesão de plexo, ela só vai ser dada como irreversível após 1 ano do parto. 20% pode evoluir com a placenta envelhecida. Placenta envelhecida diminui as trocas, aumenta o risco de oligoâmio, se diminui a quantidade de líquido. Faz a compressão do cordão, então comprime o cordão, diminui o apóxido de oxigênio. Isso faz que aumenta o risco de eliminar mecônio e aí vai desenvolver a síndrome de aspiração meconial. Como é que eu vou dar o diagnóstico? A primeira coisa que a gente faz quando atende uma gestante é qual a data da sua última menstruação. Então você vai definir se os ciclos daquela paciente eram regulares ou não. O pessoal da enfermagem tem um grande hábito de calcular aquela data da última menstruação depois que a paciente recebe a ultrassonografia. Não há necessidade. Se a paciente não sabe a data da última menstruação, você coloca lá ignorada. É mais fácil você colocar ignorada e calcular pela ultrassonografia do que depois você criar uma divergência para a paciente. Ela chega na última consulta de pré-natal, na hora que o neném está lá para nascer, e ela fica, mas o cálculo da essa idade gestacional é calculada pela data da última menstruação ou é calculada pela ultrassom? Então, se ela não tem, ao invés de inventar um valor, calcular pela ultrassonografia, é melhor colocar ignorada. Porque a gente tem a possibilidade hoje, em qualquer esquina, de estar fazendo uma ultrassom e datar adequadamente aquela idade gestacional.
pesquisar a história de pós-maturidade. Então, na sua família, tem outras mulheres que tiveram partos prolongados, gestações prolongadas, que demorou da data, passou da data de nascer. Investigar o uso de anti-inflamatórios não esteroides e o uso crônico da aspirina. Então, hoje, a gente tem prescrito cada vez mais a aspirina, o AS, para a prevenção da doença hipertensiva. Porque lá com 12 semanas e entre 20 e 24 são feitas ultrassonografias morfológicas, avaliam o Doppler da artéria uterina direita e esquerda. Na presença de incisuras, a gente já começa a prescrever a aspirina para essa paciente. Então, o uso tanto do anti-inflamatório, que não deve ser utilizado durante a gestação, mas no caso de pacientes que às vezes evoluem com quadros gripais, com mialgia e os clínicos, ou a própria paciente usa o ibuprofeno ou qualquer outro anti-inflamatório, aumenta o risco de pós-maturidade. Utilização de substâncias de ação tocolítica. Então, aquela paciente com 32 até 34 semanas que internou com queixa de cólica, que teve sangramento, e aí você vai inibir aquele trabalho de parto utilizando a nifedipina, principalmente. Então, essa paciente aumenta o risco dela evoluir para uma gestação pós-parto. Caracterização da DU. Então, aquela nulípara que não sabe dizer adequadamente qual a data da última menstruação, e aí você acaba calculando errado aquela idade gestacional. Avaliar quando foi o início da percepção dos movimentos e a altura do PCF. Então, teoricamente, a gestante começa a perceber a movimentação a partir de 18 semanas. Então, se eu não estou lá na zona rural e tenho uma dificuldade de datar a idade, não tem como a paciente estar fazendo a ultrassonografia, você vai perguntar, tem quanto tempo? Foi mais ou menos quando? E aí, a partir desse dado, você vai tentar definir a idade gestacional. Pacientes obesos, pacientes com histórico de infertilidade, pacientes que tiveram uma puberdade tardia, primíparas e fetos do sexo masculino têm um maior risco de evolução para gestação prolongada. Essas desordens aqui são desordens endócrinas, né? Então, a obesidade, a infertilidade e a puberdade tardia. Então, isso faz com que, possivelmente, ela tenha ciclos menstruais irregulares e a gente acaba datando erroneamente a data da última menstruação e calculando erroneamente essa idade gestacional. Exame físico. Teoricamente, quando você tem uma diminuição do líquido, fora a doença hipertensiva, que também causa diminuição do líquido, essa diminuição do líquido ela estaria associada à gestação pós-parto. Porque quando a gente vai fazer o cálculo do ILA, que é o índice de líquido amniótico, você vai dividir aquela barriga daquela gestante em 4 quadrantes. E aí você vai contar 1, 2, 3, 4 e fazer a somatória desse líquido. A tendência é que no final da gestação tem uma diminuição gradual da quantidade de líquido. Então, lá quando a gente vai fazer a medida do fundo do útero, quando você vai pegar o dorso nas manobras de Leopold, você já vai ter a sensação de tocar mais partes fetais, se você fazer uma comparação de exames físicos anteriores. Então, aquele feto que dançava, que tinha uma quantidade de líquido maior, ele começa a ficar mais apertado e você toca basicamente partes fetais. E se você tem uma oligodramia, você vai ter uma redução da medida daquele fundo de útero. Então, uma paciente que estava com 38 semanas, você media 38. Quando ela volta com 39, você passa a medir 36. Então, além da descida da apresentação, que pode já ter acontecido, você vai ter uma diminuição da quantidade de líquido e você toca aquele feto mais endurecido, mais contido, começa a determinar, aqui parece ser o cotovelo, aqui parece ser o pé desse feto.
Então, você observa uma diminuição dessa medida do fundo e sinais de oligodramia ao exame físico. E o ideal, o diagnóstico certeza absoluta, vai ser quando a gente utiliza a ultrassonografia inicial, aquela onde você faz a medida do feto pelo comprimento cabeça-nádega, para você datar aquela idade gestacional. Então, fiz o cálculo, primeira ultrassonografia, e vou ter uma gestação de 41 a 42 semanas. Por quê? Porque quando eu faço aqui no primeiro trimestre, a medida da ultrassom, os dados da ultrassom, a biometria que é utilizada para determinar a idade gestacional, vai ser pelo comprimento cabeça-nádega. Essa medida aqui, ela é mais precisa e o erro, ele pode acontecer, mas ele é de mais ou menos 5 dias. Só que lá no segundo trimestre, para a gente fazer a medida da biometria e calcular a idade gestacional, a gente vai utilizar o diâmetro biparietal, o comprimento do fêmur. Então, se eu tenho um feto pequeno, essas medidas vão estar pequenas. A idade gestacional vai estar abaixo do esperado para aquela idade gestacional real. E se eu tenho um feto grande, essas medidas vão estar acima e a idade gestacional vai estar acima do que é real para a idade gestacional, ok? Então, você tem uma possibilidade de erro maior na idade gestacional se utilizar ultrassonografias do segundo trimestre. Por isso que o ideal seria aquelas ultrassons de início da gestação entre 9 e 12 semanas de gestação. Depois que você vai dar o diagnóstico, depois do parto, você pode avaliar as características daquele feto. A gente fala que é um recém-nascido tipo incrível Hulk, que normalmente ele vai estar encoberto por esse material verde, né, que vai ser o mecônio. E aí você vai ter uma chamada escala de maturidade. Essa escala vai do 1, do 2 e do 3. Quanto mais o 3, mais envelhecido vai estar esse feto. Então, no grau 1, você tem uma pele seca, com descamação, vai ter dobras excessivas, então é aquele recém-nascido que a gente fala que está emagrecido, como se fosse um velho. Vai ter a presença de unhas longas, cabelo abundante, ausência do lonúbulo, ossos cranianos mais duros e um aspecto envelhecido daquele recém-nascido. Quando você vai para a característica do grau 2, você tem todas as características do grau 1 e um líquido amniótico que vai estar encobrindo ali o cordão umbilical e as membranas. E quando você vai para o grau 3, você tem o 2, mais as peles e cordão umbilical totalmente amarelo esverdeado. Então, é um totalmente incrível Hulk. Esse mecônio, ele pode ser produzido antes do parto, durante e no período de expulsão daquele feto. E ele pode aspirar essa secreção antes, durante ou após o parto, ok? Para avaliar o bem-estar dessa gestação, o ideal a partir de 41 semanas, e aí você vai definir a via de parto, se você vai induzir um parto, se essa paciente tem uma paridade ou é primípara ou já tem partos normais anteriores, ou se você vai indicar uma cesárea. Então, você vai avaliar o bem-estar dessa gestação. O ideal é que a gente começasse aqui uma cardiotopografia e fizesse o perfil biofísico, ou modificado, ou o perfil biofísico completo. Quando você fala em perfil biofísico, além da cardiotopografia, você vai ter que associar a realização da ultrassom. Então, através da ultrassom, a gente vai conseguir medir o líquido amniótico, ver como é que está esse feto, se ele está tendo movimento fetal, quantos movimentos, se o movimento fetal está diminuindo ou não.
Avaliar como é que está a respiração e a frequência cardíaca e o tônus daquele feto. Isso através da ultrassonografia. Aí, vocês vão ter aula com o Gustavo sobre cardiotomografia. Eu só dei uma pincelada para vocês entenderem como é que a gente vai fazer a resolução da gestação na gestação prolongada. A cardiotomografia, ele é um aparelho onde você vai ter um toco que ele vai estar pegando as contrações uterinas e o outro toco onde vai estar pegando a frequência cardíaca. E a paciente vai estar com um aparelhinho como se fosse do tamanho desse passatempo. E aí, toda vez que ela sentir a movimentação, ela vai apertar aquele aparelho. Você vai ter um traçado dessa forma. Então, aqui embaixo, esse traçado, ele está mostrando as contrações uterinas. Esse traçado, ele mostra a frequência cardíaca. E aqui em cima, ó, vocês estão vendo que tem uns pontos aqui? Então, aqui mostra a movimentação. Cada vez que, num período de 10 a 20 minutos, normalmente a gente faz 20 minutos de cardiotomografia, toda vez que a paciente sentiu uma movimentação, ela colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ele em 20 minutos, ele movimentou 15 vezes, teve uma movimentação adequada. Se eu não tiver cardiotomografia, eu vou pedir a paciente para ter uma refeição, vai deitar em decúbito lateral esquerdo. Se eu deito em decúbito lateral esquerdo, eu diminuo a compressão sobre a veia cava, se aumento o oxigênio, o aporte de oxigênio para aquele útero. E aí você vai medir, através do mobilograma, ela vai medir quantas vezes o neném está em movimentação. O ideal é que em 1 hora ele tenha uma movimentação acima de 10 vezes. Entenderam? Então, isso é um dado subjetivo da paciente. Esses traçados da cardiotomografia, eles vão mostrar o estado fetal, se aquele neném está dormindo ou não, a oxigenação e tem uso de medicamentos ou não. Então, normalmente, quando você pode dar alguma medicação, a paciente tomou um relaxante, o neném pode sofrer a atuação daquela medicação e ficar dormindo também. Por isso que antigamente utilizava na cardiotomografia aquela buzina de bicicleta. Então, quando dava 10 minutos do traçado, você apertava aquela buzina de bicicleta e você daria um estímulo para aquele neném. E aí você observava que ele ia aumentar a movimentação ou aumentar a frequência cardíaca. Então, você vai definir que ele estava em um momento de sono, vigília, e depois você deu um estímulo e ele acabou se movimentando mais. Aumentou a frequência cardíaca. Você vai avaliar qual a resposta cardíaca daquela frequência. Se ela está acelerada ou se ela tem uma reatividade associada à movimentação. Então, se a gente faz uma atividade física, a minha frequência cardíaca que ficou andando para cá, ela é maior do que se eu estivesse sentada. Então, na movimentação, aquela paciente fala, meu neném está movimentando muito. Então, espera-se que a frequência cardíaca dele esteja um pouquinho elevada. Daí, nessa cardiotomografia, vocês vão estar avaliando a linha de base. Então, avaliar a frequência cardíaca. Se está normal, que estaria entre 110 a 160. Se está com bradicardia, abaixo de 110. Ou se está com taquicardia, acima de 160. Vai avaliar a variabilidade. A variabilidade são esse traçado aqui. Então, pensando no eletrocardiograma, eu tenho que ter um espaçamento entre essa variabilidade, que seria aqui, ó, ou ela é ausente, indetectável, pode ser mínima, entre 0,5 batimentos por minuto, moderada, aumentada, ou um padrão sinusoidal. Vai avaliar as acelerações e as desacelerações, chamadas de DIPs. Essas desacelerações você vai avaliar de acordo com a contração uterina.
se ela aumenta ou diminui após uma contração. Então aqui, ó, aqui é uma contração, aqui é uma contração. Qual é a situação desse feto antes e após a contração? Então esse feto aqui, ele é um feto que está em taquicardia. Por quê? Eu vou aqui, ó, o padrão de referência da frequência cardíaca. Está acima de 160. Está com uma variabilidade diminuída. Porque você vê que a linha aqui, ó, tá bem juntinha. Ela tinha que estar assim, ó, mais espessada, mais afastada. Então, esse neném, ele é um padrão que a gente chama de padrão comprimido de cardiotopografia. Esse daqui, ó, ele teve uma bradicardia. Então, ele via a 120 e ele foi e caiu, ó, até 100, 90 e depois ele recupera quase ali em 120. Então, se eu tenho um traçado de bradicardia ou um traçado de taquicardia, são traçados que não me dão segurança de esperar muito tempo de resolução de uma gravidez de 41 semanas. Então, aí eu vou ter uma conduta mais ativa de possivelmente indicar uma cesariana. Vocês, quando tiverem tanto na triagem obstétrica e quanto na enfermaria, os internos é que são responsáveis por realizar e laudar a cardiotopografia e depois discutir com a gente tomar conduta, tá? Então, cardiotopografia vocês vão cansar de fazer no Hospital do Oeste. Já o perfil biofísico, através da ultrassom, você vai medir essa quantidade de líquido. Você vai medir, avaliar se ele está respirando, se ele está mantendo uma movimentação adequada. E avaliar aqui, ó, então, movimentos fetais, movimentos respiratórios, se tem extensão, flexão dos membros e avaliar a quantidade de líquido. É importante quando a gente fala avaliação da quantidade de líquido, que para fazer essa medida, chamada medida do maior bolsão vertical, o examinador vai jogar o Doppler aqui. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem um cordão umbilical. Então, a medida ela não pode ser tomada daqui de cima até aqui. Ela tem que ser tomada nessa área, com ausência de partes fetais e ausência do cordão umbilical. Por isso que é medida em 4 quadrantes. Essa avaliação também é uma avaliação subjetiva. Se eu colocar aqui 10 pessoas para medir a quantidade de líquido, vai ter variações. Primeiro porque o neném não é estático, então ele não fica parado. Então, como ele acaba se movimentando, essas variações aqui vão ser diferentes quando eu fizer a primeira, a segunda e a terceira ultrassonografia, ok? E você vai pegar esse perfil, então esse perfil biofísico, você vai definir um score, uma pontuação, e a partir dessa pontuação, você vai interpretar. Então aqui, ó, um perfil de 10-10, ou de ILA normal, ou de 8-10, se você tem um líquido normal, ou de 8-8, se você não tem cardiotopografia, significa que eu tenho um risco de asfixia fetal raro. Então, eu posso, por exemplo, definir por indução do parto normal. Se eu tenho aqui, ó, 0-10, você tem uma asfixia fetal certa. Então, é aquele neném que está apresentando bradicardia, aquele neném que a linha está com pouca variabilidade, a cardiotopografia está comprimida. Aquela gestação que você faz uma ultrassonografia, que a ultrassonografia mostra pequena quantidade de líquido acentuadamente reduzido. Você tem um risco de asfixia, então o ideal é você fazer o parto imediato, você não tentar a indução do parto. E aí, como é que você vai fazer esse tratamento? O ideal é você fazer manobras para acelerar o parto, ou desencadear o parto. Então, a gente pode fazer o descolamento das membranas amnióticas.
Esse descolamento é feito entre 38 e 41 semanas. Você pode induzir o parto. A literatura fala que a gestação não pode ultrapassar 41 semanas. Então, os colegas que fazem o pré-natal comigo, eu tenho o hábito de escrever data provável de parto, primeira ultrassom, 40 semanas, dia tal. Aí eu passo uma canetinha e explico para o paciente. Você completa 9 meses no dia 10 de outubro. Então, a gente pode aguardar esse neném nascer até o dia 17 de outubro. Dia 17, se não tiver nascido, você vai para o hospital, não pode passar dessa data. Então, é importante a gente definir adequadamente e explicar essa data para a gestante. E após 41 semanas, o ideal seria cardiotocografia, fazer a ultrassonografia para avaliar essa quantidade de líquido, avaliar a pelve daquela paciente, a paridade. Tem partos normais anteriores, é uma pelve estreita, não é uma pelve estreita, tem possibilidade de parto. Você tem ultrassonografia para definir qual peso, é um feto macrossômico, é um feto grande, é um feto pequeno, e fazer a indução do parto. Todos esses procedimentos, cardiotoco, descolamento e indução do parto, precisam ser realizados através do consentimento. Então, lá no Hospital do Oeste, não são todos os obstetras que fazem, mas o ideal, qualquer procedimento, vou tirar a unha, vou cortar o cabelo, vou fazer uma biópsia do colo, vou induzir o parto, fazer cesariana, fazer laqueadura, fazer cerclagem, todos esses procedimentos têm que ser feitos em consentimento, onde assina a paciente e seu acompanhante. Está explicado as complicações, que essa indução do parto pode falhar, pode ser necessária a realização de cesárea. Então, ela só faz a indução se ela aceitar. Se a paciente não aceitar a indução, a via de parto dela vai para cesariana eletiva. Aí você também vai colocar lá, termo de consentimento cesariana, a paciente não aceita indução de parto, está explicado todos os riscos de complicações caso ocorra, está ciente e foi dado para aquela paciente. A avaliação do Doppler não é mandatório, a literatura fala que eu não preciso realizar um Doppler para decidir em relação à indução de parto. Mas, na prática clínica, se eu tiver um Doppler com centralização, um Doppler com diástole reversa, alteração de ducto venoso, eu não vou induzir aquele parto. Porque é um tempo muito grande entre a indução dar certo e ocorrer aquele nascimento. Mas a literatura fala que a avaliação do Doppler é desnecessária. Daí, se eu decido pela indução, a gente vai chamar e avaliar o chamado índice de Bishop. O índice de Bishop, ele é realizado através do toque. Então, quando eu fizer o toque, o que eu preciso avaliar? Qual a altura daquela apresentação? Se aquele colo tem algum grau de dilatação, se aquele colo está apagado, e qual a posição daquele colo e qual a consistência daquele colo. De acordo a essas características, ele vai receber uma pontuação entre 0, 1, 2 e 3. Você vai somar a pontuação e você vai avaliar. Se a avaliação fetal, você fez a cardiotocografia, está normal, e o índice de Bishop for acima de 6, a gente vai fazer a indução com ocitocina. Então, o índice acima de 6 é de um colo que já está amolecido, centralizado, um feto que já está mais insinuado e ele já tem um grau de dilatação. Se a avaliação do feto é normal e o índice de Bishop for menor que 6, você vai fazer o descolamento de membranas ou o uso do misoprostol vaginal. Se você tiver CTG alterado,
ultrassonografia com líquido diminuído, severamente diminuído, indicando o sofrimento daquele feto, você vai indicar cesariana. Então, bora lá. O que é um descolamento de membranas? Aqui, só voltando um pouquinho. Em um cenário onde a paciente ela nega a indução, que poderia ser feito, a senhora falou que nós iríamos Cesariana. eletiva. Aí qual o limite de temporada que a gente poderia ser 41 semanas. A aula é de pós-termo. Então, eu já estou falando aqui de pacientes que chegou com você com 41 semanas. Entendeu? A gente já está falando, todos os pacientes aqui estariam com 41 semanas. Tem que nascer. Ou vai ser normal ou cesárea. Avaliei. Índice de Bishop favorável, pode ser feito a indução. Paciente assinou o termo, vai ser feita a indução. Paciente tem um índice de Bishop favorável, mas não quer indução, vai ser realizado cesariano. Mas sempre com consentimento, ok? A professora pode retornar só o slide só para ver o alunos, maior, menor, só para Aí então aqui, ó. O que é descolar? Eu preciso ter um grau de dilatação daquele colo. Então eu vou vir aqui, ó, fiz o toque e vou fazer um movimento de varredura desse colo, dessa membrana aqui, ó. É como eu vou fazer isso daqui, ó. Fazer movimentos de varredura. Qual a finalidade? Eu tô causando um trauma naquela área, então vai ter uma resposta inflamatória, vai ter a liberação de prostaciclinas. Essas prostaciclinas vão desencadear o trabalho de parto. É tema da aula que vem. E pode, às vezes, ter um grau de rotura amniótica. O ideal é que essa bolsa não rompa. Eu só vou aqui fazer uma varredura com esse dedo, um trauma aqui nessa área, para fazer essa liberação de hormônios para desencadear esse trabalho de parto, ok? Então, como a gente falou aqui, ó, seria realizado entre 38 e 41 semanas. Então, essas pacientes que têm cesarianas anteriores e que querem ter um parto normal, tem 1, 2, 3 cesáreas e querem ter a tentativa do parto. Então, normalmente, com 38 semanas, o obstetra que acompanha essa paciente começa a fazer esse procedimento, que seria tentar descolar essas membranas. Próximo, em relação ao índice de Bishop, a gente vai avaliar a altura da apresentação. Então, quando eu fiz o toque, eu vou estar procurando aqui as espinhas, as pontinhas aqui desse osso aqui, ó. E aí eu vou numerar aqui de 0 para cima é negativo, para baixo positivo. Quando o feto já está aqui, ó, saindo, exteriorizando a cabeça, significa que ele já está aqui, ó, no +3, tá no expulsivo. E quando ele está alto lá em cima, ó, -3, -4, ok? Então, quando eu vou fazer aqui essa contagem, a altura da apresentação, se ele está em -1, então é um feto que está alto, ele vai ter a pontuação de 0. Se ele estivesse aqui em -1 e 0, ele teria a pontuação de 2. Se ele tivesse em +3 da descida, +3 aqui, ele já teria a pontuação lá de 3. Entender? Mais 1 na altura, 3 na pontuação. É. Então aqui, ó, 0, -1, -2, -3, -4. Então ele está alto. +4 já está saindo ali, período expulsivo. Dilatação do colo do útero. Então, quando eu toquei, quando vocês estiverem lá na nossa triagem fazendo toque, vocês vão, a primeira coisa, tem que medir o dedo de vocês. Os meus 2 dedos juntos, eles têm 3 centímetros. Então, aqui, ó, eu toquei, não consigo introduzir. Eu tenho um colo que é longo
e ele está fechado, olhando para minha boca. É como se a boca fosse longa. Quando o colo vai apagando, entenderam? Então, pensa a boca do Botox. A boca está longa. A boca da paciente velha, a minha que está precisando de um Botox. A boca de uma senhora ou de uma velhinha vai estar fina, não é assim que acontece? Então, aqui, ó, eu tenho um colo que ele está longo. Eu tenho o orifício, aqui, ó, o orifício externo e o orifício interno. Quando ela entra em trabalho de parto, eu vou sofrer o apagamento. Então, o orifício externo vai aproximar do interno. E vou sofrer a dilatação, que é a abertura, ok? Então, aqui, nessa primeira, ó, você vê a distância. Então, vamos dizer aqui 4 centímetros. E aqui, ó, 3 centímetros. Entenderam? Então, aqui é um colo que está longo e aquele colo aqui que já está trabalhado. Quando eu não estou grávida, consistência de nariz. Quando eu estou grávida, ele está mais embevecido, amolecido. Então, consistência de boca. Quando eu não estou grávida, é um colo longo, ginecológico, que vai se apagando no decorrer da gestação, no decorrer do trabalho de parto. Então, a partir de 36 semanas, eu vou ter as contrações de treinamento. Para que servem essas contrações? Para empurrar, fazer a descida da apresentação. Por isso que o fundo de útero, ele é compatível até 36 semanas. Depois de 36 semanas, você tem a descida. Então, aquela medida não vai ser mais compatível. E vão ter esse feto que vai estar batendo aqui nesse colo do útero, vai promover o amolecimento, o apagamento e a dilatação. Fiz o toque. Coloquei os 2 dedos aqui dentro. Os meus 2 dedos têm 3 centímetros. Entrou. E aí eu vou começar a abrir esse toque. Esses dedos e avaliar a distância. Como é que até 2, 3, 4 eu consigo avaliar? Como é que eu vou saber que tem 6, 7, 8? Então, além de avaliar de dentro, quanto que meu dedo entra, eu tenho que avaliar de fora para dentro. Então, o que é que significa isso? Tá vendo que a cabeça desceu? Aqui tem um pouco de colo e aqui tem um pouco de colo. Então, pensa que as minhas pernas estão sendo vagina. Então, além de avaliar a dilatação central, eu vou avaliar da parede da vagina para a cabeça do neném, quanto que tem aqui de colo. Então, vamos dizer assim, ó, eu tenho 8 centímetros de dilatação. Eu posso ter 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Então, no meio vai ter 8, ok? Aqui a cabeça pode estar completamente, aqui ó, aqui eu não tenho nada de colo. Então, eu posso ter 0 aqui e aqui eu vou ter 2 centímetros. Então, no meio eu tenho 8. Vocês entenderam? Então, essa é a melhor forma que eu aprendi a explicar para vocês. Vocês têm que avaliar de dentro e de fora para dentro, da parede para a vagina. Então, avaliar quanto que resta de cada lado de colo, ok? Pelo que eu interpretei no início, então seria 6 no início, né? Não, bora lá aqui, ó. Sua cabeça. Então, se eu... Aqui tá a minha vagina, tá? Então, se não tem nadinha mais de pedaço de colo aqui e nem aqui... Por aí das fotos só... Ó, se tirar foto eu mato, eu não gosto disso. Então, significa que dilatou tudo e já tem aqui 10 centímetros de dilatação, ok? Agora, vamos dizer que tá assim, ó. Então, da parede da vagina até eu tocar aqui meu colo do útero, eu tenho um espaço, não é isso?
Então, além de eu ter feito esse toque aqui, eu tenho que avaliar esse espacinho aqui. Então, se aqui eu coloquei o dedo tem 2 centímetros, o resto aqui tem 8. Entendeu? Então, é isso aqui. Vocês estão vendo que aqui tem o colo todo está fechado. Aqui eu ainda tenho um pedaço aqui e um pedaço aqui. Pensar que isso daqui onde está o dedo é o canal vaginal. Aqui, ó, o colo já abriu mais, já dilatou. E eu ainda tenho um pedaço aqui e um aqui. Nesse colo, eu não tenho mais nada do colo. Então, já dilatou tudo. Entendeu? E aí, essas comparações de medida seria mais ou menos isso daqui, ó. Então, um morango, uma pera, um limão, um kiwi, uma laranja, isso daqui é um melão. Entendeu? Então, avaliar mais ou menos os diâmetros, ok? Então, essa ideia vocês vão ter. É fácil? Não. O que vocês têm que lembrar em mente? Avaliar qual a idade gestacional, qual a clínica da paciente. Chega uma paciente que está com 28 semanas. A queixa dela é só dor de cabeça. Ela está queixando sangramento? Não. Ela está queixando perda de líquido? Não. Ela está queixando de contrações? Não. Teoricamente, com 28 semanas, esse colo tem que estar fechado ou aberto? Então, provavelmente ela vai estar assim. Um colo longo, fechado. Ok? Chegou uma paciente de 34 semanas. Ela refere que está perdendo o tampão mucoso, o catarro. Quando você vai examinar, você consegue identificar que ela está contraindo. 5 contrações em 10 minutos. Então, ela está em trabalho de parto. Pela clínica, a queixa dela. Esse colo, espera-se, pela clínica da paciente, que esteja dilatado ou aberto? Dilatado. Mais aberto, entendeu? Então, quando você for examinar, você também já tem que ir avaliando as características. Como é que essa paciente está na máquina? Está de boa? Está se contorcendo? Está dizendo que está com dor? Está tendo sangramento? Você foi examinar, colocou a posição ginecológica. Ela está já perdendo aquele catarro exteriorizando na vagina, então possivelmente ela vai estar em trabalho de parto. É um colo que está trabalhando. Teve um caso na maternidade semana passada e eu fiquei muito na dúvida, porque era uma moça de 16 anos, se eu não me engano. E ela descobriu a gestação já tarde. Então a ultrassom que ela foi fazer estava com 21 semanas segundo a ultrassom. E dizendo ela que ela tinha certeza da menstruação dela. E aí, chegando lá, ela foi encaminhada porque ela tinha completado as 40 semanas. E ela, segundo a data da última menstruação, ela estava com 38,5, parece. Então, 40 semanas certinho da ultrassom. E a ultrassom de 20. Da ultrassom de 20, que era a mais antiga que ela tinha. Não, a mais antiga ou a primeira? A primeira. A primeira. A primeira que ela conseguiu realizar, né? E aí a gente fez a altura do fundo uterino dela, deu 34. E aí no cartãozinho dela, deu que a última consulta que ela fez estava com 40. Aí a gente achou... 40 de quê? De altura do fundo uterino. O conselho que eu dou nos meus alunos, eu nunca olho dos outros. Mas a dúvida surgiu agora pelo que Eu você nunca olho dos outros. Por quê? Porque se tem pessoas que colocam a medida do fundo pela idade gestacional. Porque se eu estou com 36, eu tenho que estar com 36. Se eu estou com 38, eu estaria com 38. Você entendeu? Aí o que acontece? O certo, eu não tiro o meu da reta. Não acredito no Luiz, né, Luiz? A gente vê isso no pré-natal. Eu vou fazer o meu, porque o meu é que vai suspeitar. Eu vou ter uma menina de 16 anos com fundo de útero de 34, idade gestacional de 40. Eu vou dizer que ela está tendo uma restrição de crescimento ou uma diminuição do líquido. Idade gestacional.
Se eu só tenho uma ultrassom de 20, ela vai ser aquela ultrassonografia que eu vou utilizar. Porque se eu não tirar aquele neném que pela ultrassom de 20 está dando 40 e for para a idade gestacional, ele vai ser pós-termo. Ok? Então, e outra coisa, a gente observa muito no cartão de pré-natal esse erro da idade gestacional. Porque quando a gente faz a medida da fita, eu não sei como o Gustavo ou o Pérez ensinam para vocês, mas eu falo o seguinte: você vem com a mão palpando aqui, vem aqui, Luiz. Na minha aula eu passo a mãozinha e tudo. Olhem as fotos. Então aqui, ó. Aqui está o pubis da paciente. Então eu ensino o Vini palpando, ó, palpando com os dedinhos mesmo. De baixo para cima, sempre na mesma altura, direito e esquerdo. Subiu, subiu. Vamos chegar aqui que eu cheguei no fundo de útero. Eu vou pedir a paciente para respirar. Quando ela soltar a mão, eu vou aprofundar meus dedos. Porque aí eu vou ter a medida de fundo de útero. Eu vou pegar as partes fetais. Porque senão, vamos dizer assim, eu vou estar medindo isso daqui, ó. Eu vou estar medindo o estômago alto da paciente, o redondo da paciente. Então, vamos dizer que meu fundo de útero é aqui 36, eu vou medir até aqui em cima, eu vou estar medindo 40. Entendeu? Então, se você não fizer isso daqui, pedir ela para sentar, para respirar e apertar, você não vai ter a medida real. Outra coisa, a distância entre dois pontos é uma reta. Então, essa fita que a gente está medindo, segura aqui, Luiz, igual a gente faz. Eu vou colocar ela uma reta na barriga, ó. A distância, eu seguro a fita aqui, ó, a palma da mão virada para a barriga, pelo fundo de útero, e a distância é uma reta. Eu não faço isso daqui, ó, como se eu fosse fazer a curvatura do meu peito, ok? Porque senão aí vai sair medida errada, tá bom? Aí o que foi a conduta? Fez um CTG dela, disse que estava tudo bem e assim, clinicamente ela falou que ela não estava sentindo nada. Ela não estava sentindo, não saiu tampão, que ela não estava sentindo. A gente aguarda até 41. Foi indicado isso para ela. Voltar com uma semana. Se você o ideal é fazer uma ultrassom para avaliar o peso, entendeu? Avaliar a restrição e até 41. 41 não nasceu, tocar, decidir pelo parto normal ou cesárea. Professor, uma dúvida. Pode acontecer de a paciente não ter as contrações de treinamento? Pode. Aí nesse caso, qual a conduta? Você fala em relação a quê? Para encaixar, o bebê encaixar. Ele não vai encaixar. Aí é cesárea. Se o neném tiver alto, você pode induzir e ver a descida da apresentação. Porque quando eu faço a indução, o misoprostol, ele vai atuar no colo do útero, mas indiretamente ele também causa contrações uterinas. Então ela vai ter a descida. Agora, por exemplo, se eu tiver um neném que é grande, ou que a descida ele desce torto, ele não vai encaixar. Por exemplo, ontem eu cheguei no plantão, tinha uma tessigesta, ela tinha um parto normal e uma cesárea. Às 8 horas eu toquei, ela estava com 7 centímetros. 2 horas da tarde, ela estava com 9 centímetros. Então ela evoluiu de 7 às 7 horas, ela evoluiu 2 centímetros. E quando você tocava, a cabeça não estava assim, centralizada, ela estava diretamente assim. Então, como não tinha uma cabeça, o colo não aumentou a dilatação, porque não teve que forçar assim. E como a cabeça estava assim, acabou que ela ficou impactada. Então, ela não desce. Então, você tem qual é o diagnóstico? Uma parada da descida da apresentação e uma parada da dilatação. Não desceu e não dilatou. Indiquei cesárea. Ok? Agora aqui, ó. Toque vaginal. Então, eu coloquei o dedo
toque, ele, quando é ginecológico, ele vai ser feito bimanual. Então, a minha mão, que eu sou direita, entrou aqui, e a mão esquerda vai tentar palpar o fundo do útero. Se fosse um toque de grávida, normalmente essa mão aqui pode vir sobre o abdômen da gestante e tentar fazer a descida da apresentação, para eu avaliar melhor esse colo. Então, quando eu faço isso, eu vou definir se esse colo ele está centralizado no meio, se ele está anteriorizado, como se ele estivesse mais próximo da minha parede anterior, do meu pubis, ou se ele está posterior, como se ele estivesse mais para o meu reto. Então, aquela paciente que tem um útero antiverso flexão, então ele está mais para frente, o colo vai estar aqui, mais anterior, centralizado. E aquele útero que está retrovertido, então o fundo dele está mais para as minhas costas, né? Para o sacro, então esse colo aqui ele não vai estar tão centralizado, ok? Então no toque, uma das características lá do índice de Bishop é para eu avaliar a posição desse colo do útero. Aí eu coloquei no meu toque bimanual ginecológico. A mão que estava centralizada, depois ela vai correr para a direita e vai correr para a esquerda. Direita e esquerda. E aí eu vou avaliar se eu tenho um aumento de ovários de anexos para essa paciente. Tratamento. Eu posso ter uma conduta expectante, então chegou em 40 semanas, eu posso esperar até 41 e aí eu vou avaliar. Aquela paciente tem doença hipertensiva? Sim ou não? Vocês vão procurar os meninos comigo têm. Os outros, vocês vão procurar um chamado protocolo Risoleta. O protocolo Risoleta, ele ajuda a gente a identificar em qual idade gestacional eu vou determinar o parto daquela paciente. Então, se eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia, doença hipertensiva, controle medicamentoso adequado, ela pode ir 39 a 40 semanas, mas nunca para 41. Se eu tenho uma paciente diabetes, controle dieta adequado, eu posso ir até 40. Diabético, insulina independente, controle inadequado, às vezes eu tenho que tirar com 32, 34 semanas de gestação. Então, esse protocolo ajuda a definir a idade gestacional. Se é uma paciente sem patologias, a gente pode evoluir para conduta expectante. Se eu tenho uma boa vitalidade fetal, não tem oligoâmino, não tem um peso abaixo de 4 kg, então não é fetos macrossômicos, eu posso fazer a vigilância 2 vezes semanas e parto se comprometimento fetal, não ultrapassando as 41 semanas. Então aqui, colo maduro, Bishop acima de 6, avaliar CTG, quantidade de líquido, indução com ocitocina. Colo imaturo, Bishop menor que 6, avaliar a quantidade de líquido, avaliar CTG. Se normal, eu posso fazer o uso do MISO ou descolamento de membranas. Se não, se indica sofrimento, eu vou indicar cesariana, tá? O manual de gestação de alto risco. Então, ele fala, ele de uma mudada, ele fica aqui, que, portanto, a indução do parto deve ser proposta para o paciente entre 41,07 e 41 mais 6. Então, ele ainda coloca de 41,0 é 41. 41 mais 6, 41 semanas e 6 dias. Então, o novo manual, ele fala que a indução seria 42 semanas, tá? Mas isso aumenta o risco de sobrevida, ok? Como é que a gente vai avaliar a síndrome de aspiração de Mecol? Antigamente, isso é antigamente, tá? A gente tem o amnioscópio lá no Hospital do Oeste,
mas os grandes ginecologistas falam que isso daqui é completamente em desuso. Esse amnioscópio, essas lâminas aqui, são como se fosse material de vidro, elas são introduzidas aqui na vagina da paciente. Então, o ideal é que a paciente tenha um grau de dilatação. E aí a gente vai apertar esse aqui, ó. Quando eu aperto aqui, tem uma luz. Essa luz vai percorrer essa laminária e aí eu consigo avaliar esse líquido. Se esse líquido está escasso, então eu vou ver mais quantidade de cabelo mesmo, líquido verde ou líquido sanguinolento. O verde seria para mecônio, o sanguinolento você tem um risco maior de ter uma paciente com descolamento prematuro de placenta. Então, seria o parto, tá? Síndrome da aspiração de mecônio. Então, o que que você tem? Você tem uma placenta que está envelhecida, tá? As trocas de nutrientes, elas vão estar inadequadas. E aí você vai evoluir para uma insuficiência, aquele feto vai aspirar aquele material do mecônio. Ele pode ter uma pneumonite química, uma obstrução das vias aéreas, pode ter uma disfunção do sistema surfactante, então que permite o colabamento. Então o surfactante ele vai atuar sobre o pulmão e ele não vai permitir o colabamento dos alvéolos. Se eu não tenho a produção adequada desse surfactante, esses alvéolos vão estar colabados. E aí você vai ter uma hipertensão pulmonar. Então, o que que acontece? Aquele neném aumenta a peristalse dele quando ele está em sofrimento, ele vai relaxar o esfíncter e nesse momento ele vai ter gaspes respiratórios. Se eu relaxei o esfíncter, eu estou produzindo mecônio. Se eu tenho gaspe respiratório, aí ele vai aspirar esse mecônio dentro da barriga, ok? Quando eu aspirei isso, eu vou ter um líquido, é esse o neném que a gente fala, o incrível Hulk, tá? Então você vê que é aquela escala de Cliff, aquela escala número 3, tá? Então todo o neném está impregnado, o cordão aqui, ó, está quase negro, impregnado, todo o feto desse mecônio. Então isso daqui é um sofrimento verdadeiro, aumentando o risco dele aspirar essa secreção e para o pulmão causar uma hipertensão. Então, inativação do surfactante, inflamação, fenômenos obstrutivos e hipoxemia. Então, esse neném na foto, neném de 4 quilos, tá? Então, pode ter tido uma dificuldade de tirar na cesárea, pode ter tido uma dificuldade de tirar no parto, impactou o ombro, e aí pode ter uma lesão de clavícula, neném que é grande, neném lá, ó, o suporte de oxigênio, ok? Ou evoluir até para ser entubado, ou evoluir para o risco maior de óbito. No caso da endoscopia, como a senhora falou, que geralmente... É porque hoje já fala assim que mecônio necessariamente é indicação de parto, aí você vai ter que avaliar. Por quê? A paciente está em trabalho de parto, aliás, a pergunta é o seguinte: mecônio é indicação de cesárea, vírgula. A paciente está em franco trabalho de parto, já tem 2 partos normais, já tem um parto normal, está com 8 centímetros de dilatação. Você tem aqui, se você avaliar a descida, ele já está aqui em 0. Precisa indicar cesárea? Não. Eu posso colocar na cardiotocografia e acompanhar na cardiotocografia. Então, ela pode ainda evoluir para um parto normal. Gestante chega, primigesta, você fez o toque, tem 1 centímetro de dilatação, mecônio. Aí você vai avaliar. Teoricamente, essa dilatação do colo do útero seria 1 centímetro por hora. Eu estou com uma primigesta 1 centímetro, então para o franco trabalho de parto ainda faltam 9 horas. O líquido já está meconial, então aí vai ter um risco maior dela aspirar. Então, nem todo mecônio é indicação de cesárea. Você vai avaliar todo o contexto do trabalho de parto,
Ok? Então dá para visualizar o líquido quando já está tendo dilatação. Justamente. Não precisa da endoscopia. Não. Gente, a outra aula é bem curtinha. Eu acho que eu vou ficar só na segunda, tá? Vamos para lá para a segunda. Tem alguma relação da gravidez prolongada dos sites masculinos? Alguns